A nossa análise de hoje vai partir de uma fonte, digamos, bem peculiar. A gente vai mergulhar em uma carta escrita por um demônio sênior para o sobrinho dele que está em treinamento. Essa carta faz parte da obra Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. E é assim, desse jeito, que tudo começa. A carta é assinada por Fitafuso, o tio, e é pro Vermebil, o aprendiz. Essa saudação já nos joga direto numa perspectiva muito bizarra, a de um demônio analisando a humanidade com um único objetivo: encontrar a melhor maneira de nos tentar. E o tema central dessa aula do Fitafuso é o riso. Para ele, o riso não é só uma emoção, sabe? É um verdadeiro campo de batalha. Um conjunto de ferramentas que pode tanto ajudar quanto atrapalhar a causa dele. Então, vamos entender como ele enxerga esse cenário. A gente vai seguir direitinho a lógica do próprio Fitafuso. Primeiro, o guia geral dele. Depois, vamos ver qual riso ele acha que é inútil. Aí, a gente entra no potencial de uma boa piada, no humor como um escudo para a vergonha e, para fechar, a arma que ele considera a mais poderosa de todas: a irreverência. Para começar, Fitafuso organiza o riso humano em 4 categorias. E, claro, cada uma tem um valor estratégico diferente para o pessoal do inferno. E tá aqui o sistema de classificação dele. Olha só, a alegria, que ele acha inútil, a diversão, com baixo valor, a pilhéria em si, que seria piada com valor médio, e lá no topo, com valor altíssimo, a irreverência. Basicamente, esse é o mapa estratégico do inferno para nossa risada. Agora vamos para as 2 primeiras categorias. E aqui tem uma surpresa para o sobrinho dele. Fitafuso acha essas 2 formas de riso totalmente contraproducentes para os objetivos deles. O interessante aqui é essa distinção que ele faz. A alegria, aquela que surge entre amigos, entre amantes, é vista como algo repulsivo. Nas palavras dele, é uma ofensa direta ao realismo, à dignidade e à austeridade do inferno. Puxa, já a diversão, que vem do instinto de brincar, também é indesejável. E por quê? Porque ela acaba promovendo virtudes que eles simplesmente detestam, como caridade, coragem e contentamento. Bom, agora a gente chega num território mais promissor para o Fitafuso. A terceira categoria, a pilhéria em si. Essa sim tem potencial como ferramenta, principalmente quando trata de certos assuntos. A essência desse tipo de humor é a percepção de algo que está fora do lugar, sabe? Uma incongruência. É a piada na sua forma mais pura. Mas o Fitafuso já avisa. Para ser útil de verdade, ela tem que ser usada com a precisão de um bisturi. E ele dá um aviso bem específico sobre o humor obsceno. Ele diz que não funciona com todo mundo. Para algumas pessoas, quanto mais engraçada é a piada indecente, menos excitante ela fica. Já para outras, o riso e a luxúria vêm juntos, no mesmo pacote. A tarefa do tentador, segundo ele, é descobrir em qual grupo o paciente dele se encaixa sem que a própria pessoa perceba. Mas, para o Fitafuso, o verdadeiro poder da piada não está no conteúdo grosseiro. Ele revela que o uso mais devastador dela é como um mecanismo para desculpar o pecado e, o mais importante de tudo, para aniquilar a vergonha. Esse aqui é o ponto central da estratégia. O humor vira uma espécie de solvente para a consciência. Uma ação que normalmente causaria uma vergonha imensa pode ser totalmente neutralizada se for reembalada como algo engraçado. E o processo é genial, de uma forma bem sinistra, né? Um ato de covardia ou de crueldade é, por natureza, vergonhoso. Mas se a pessoa se gaba disso com um exagero cômico, transformando tudo numa brincadeira, de repente ela não é mais covarde ou cruel. Ela vira um cara engraçado e pode até ser admirada por isso. O Fitafuso até observa que essa tática funciona muito bem com os ingleses da época dele, porque, para eles, não ter senso de humor é uma das poucas coisas de que eles realmente sentem vergonha. Então, qualquer crítica a esse comportamento pode ser simplesmente descartada como puritanismo ou falta de humor. E agora, finalmente, a gente chega no ápice do arsenal demoníaco. A forma final e, segundo ele, mais poderosa de riso para os seus propósitos: a irreverência. Para o Fitafuso, não existe a menor dúvida. A irreverência é a melhor de todas as armas. É a forma mais segura, mais eficiente de construir uma barreira contra o que ele chama de o inimigo. As vantagens estratégicas são bem claras. Primeiro, ela é econômica porque não precisa de inteligência nenhuma para ser irreverente. E ao contrário da piada de verdade, que pode até aguçar o intelecto, a irreverência o deixa mais burro. E o ponto crucial, ela não cria laços de afeto entre as pessoas. No máximo, o que ela cria é uma cumplicidade meio cínica. Essa definição é a chave de tudo. A
A irreverência não precisa nem criar uma piada. Ela simplesmente parte do princípio de que tudo que é virtuoso, tudo que é sério, já é por si só ridículo. É uma zombaria preventiva que elimina o trabalho de ter que pensar. E com essa assinatura, a aula do Fitafuso chega ao fim. É uma análise fria, calculista, de uma das experiências mais humanas, vista por olhos que não conseguem entendê-la, mas que sabem muito bem como explorá-la. No fim das contas, a análise do Fitafuso, mesmo sendo ficção, levanta uma pergunta bem desconfortável, né? Se o riso pode ser tanto uma expressão de alegria quanto uma arma para dissolver a vergonha, fica a reflexão. Que tipo de mundo o nosso próprio riso está ajudando a criar?